Esta é a República de Nauru, um pequeno país insular localizado no Pacífico Central. Com apenas 21 quilômetros quadrados e abrigando uma população de aproximadamente 11 mil habitantes, Nauru ocupa a terceira posição entre as menores nações do mundo, ficando atrás apenas de Mônaco e da Cidade do Vaticano. Contudo, o país também carrega o título de o mais obeso do planeta, com 97% dos homens e 94% das mulheres classificados como clinicamente obesos. Como se isso não bastasse, a Organização Mundial da Saúde aponta que o país possui a maior taxa de consumo de cigarros do mundo. Até o final da década de 1960, Nauru era uma das nações mais ricas do mundo. Agora, porém, é também um dos países menos visitados. A única forma de chegar à ilha é de avião, já que enormes recifes de coral cercam seu litoral, impedindo a aproximação de grandes navios. Até recentemente, os moradores desta pequena ilha desfrutavam de tanta riqueza que não sabiam como utilizá-la. Embora não seja um destino turístico comum, o país tem sido um ponto de parada preferido para aves migratórias há séculos. Inicialmente, acreditava-se que a ilha tinha poucos recursos, mas seu solo escondia um tesouro valioso chamado guano, composto por excrementos de aves e micro-organismos marinhos. Em 1899, o geólogo alemão Albert Ellis descobriu que o país abrigava reservas de fosfato de excelente qualidade. Esse recurso, outrora tão valioso quanto o ouro, é essencial para a agricultura, pois aumenta a produtividade das terras. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Austrália rapidamente anexou a ilha e a transformou em um campo de mineração. É surpreendente pensar que no século passado, frutas e vegetais consumidos ao redor do mundo foram cultivados com fosfato extraído do solo dessa pequena ilha. Com a independência em 1968, os lucros obtidos com a extração de fosfato transformaram Nauru, por um curto período, no país com o maior produto nacional bruto per capita do mundo. Embora a redistribuição das receitas não fosse igualitária, os nauruanos receberam royalties suficientes para levar uma vida confortável sem a necessidade de trabalhar. Em 1975, o rendimento per capita de Nauru alcançou impressionantes $176 mil, enquanto nos Estados Unidos, a maior economia mundial era de apenas $44 mil, ajustados pela inflação atual. Graças à riqueza gerada pelo fosfato, o país conseguiu criar um estado de bem-estar social. Não havia impostos, e serviços como educação, transporte, saúde e até moradia eram oferecidos gratuitamente à população. Com essa riqueza súbita, os nauruanos mergulharam em um frenesi de consumo. A ilha foi rapidamente preenchida com os últimos modelos de carros de luxo. Ao longo das estradas, ainda hoje é possível encontrar veículos abandonados, como Cadillacs, Jeeps e Land Rovers, vestígios de um passado opulento, em que esses carros eram utilizados mais para diversão do que por necessidade. Embora os rendimentos da mineração tenham transformado a vida dos nauruanos, a ilha foi devastada pela extração contínua de fosfato. Como resultado, nenhum produto agrícola pode prosperar em seu solo árido, marcado por altos níveis de acidez. A falta de espaço habitável é outra consequência grave da mineração. A destruição ambiental deixou 80% do território de Nauru inabitável, comprimindo cerca de 11 mil habitantes em uma área costeira de apenas 4 quilômetros quadrados. Desde a década de 1970, o estilo de vida ocioso levou os moradores a mudanças drásticas em sua alimentação. A dieta tradicional, rica em peixes, vegetais e frutas, que sustentou a população por séculos, foi substituída por alimentos industrializados, altamente calóricos e pobres em nutrientes. Atualmente, a população depende de alimentos enlatados importados, principalmente da Austrália. Frutas e legumes frescos são raridades na ilha, já que o comércio local é abastecido apenas a cada 6 semanas. Essa dieta de baixa qualidade consolidou Nauru como a nação mais obesa do mundo e também como o país com a maior incidência de diabetes. Mais de 45% da população acima dos 55 anos sofre com a doença. Além disso, a destruição das vastas áreas arborizadas impactou significativamente o clima. O que antes era uma região de clima tropical transformou-se em uma zona marcada por longos períodos de seca. Sem rios ou córregos, o acesso à água potável é extremamente limitado. Para atender às necessidades da população,
o país produz cerca de 2 milhões de litros de água potável diariamente, por meio de usinas de dessalinização que tratam a água do oceano. Nauru não possui uma capital oficial. No entanto, o distrito de Yaren abriga todas as principais instituições do país, como o parlamento, embaixadas, a única delegacia de polícia, o corpo de bombeiros e o aeroporto. Cerca de 52% da população vive na linha da pobreza ou abaixo dela, dependendo frequentemente de ajuda oferecida pela igreja para sobreviver. Nas áreas de baixa renda, o estresse contribui para altos níveis de consumo de tabaco. Aproximadamente metade da população com mais de 15 anos fuma, reforçando um grave problema de saúde pública na ilha. O país adota um sistema político presidencialista peculiar, onde o presidente é escolhido diretamente pelo parlamento, composto por apenas 19 membros eleitos pelo voto popular. Não possui uma constituição formal, o que torna sua governança flexível, mas também vulnerável a incertezas políticas. Devido à sua pequena população e à ausência de grandes ameaças externas, Nauru optou por não manter forças armadas. Essa decisão é típica de países muito pequenos que, devido a limitações de recursos e à falta de uma necessidade percebida de defesa militar, preferem delegar sua segurança a potências mais poderosas. No caso de Nauru, a segurança é garantida principalmente pela Austrália, que mantém uma relação de proteção com a ilha, com acordos bilaterais que asseguram a defesa em caso de ameaças. A cultura de Nauru é uma fusão das tradições polinésias e micronesianas, com influências de seu passado colonial. A língua nauriana, embora falada por uma pequena parcela da população, é um símbolo de resistência cultural, enquanto o inglês é amplamente utilizado devido à interação com países colonizadores, principalmente como a Austrália. O cristianismo, herdado das missões religiosas durante o período colonial, é a principal religião da ilha. Apesar das influências externas, o povo de Nauru preserva suas tradições, mantendo viva sua identidade cultural em um contexto de desafios econômicos e políticos, o que fortalece o senso de pertencimento e a coesão social. Em 2001, Nauru concordou em aceitar refugiados rejeitados pela Austrália em troca de apoio financeiro. Cerca de 1.000 refugiados, em sua maioria de ascendência afegã, iraquiana e iraniana, foram transportados para a ilha e detidos por tempo indeterminado. Essas pessoas foram forçadas a viver em tendas de plástico por anos, sob o sol escaldante e sem acesso regular à água potável. Muitos, diante de condições desumanas e miseráveis e de um futuro incerto, tiraram suas próprias vidas. As crianças, que representavam a maior parte da população nos campos, foram as mais afetadas por essa situação. A Austrália gastava, em média, 550 milhões de dólares por ano para manter esses campos. Em termos práticos, o governo de Nauru recebia cerca de 500 mil dólares por refugiado mantido em cativeiro na ilha. Durante quase 2 décadas, esses campos foram palco de inúmeras tragédias, incluindo mortes por negligência médica, acidentes e suicídios. Relatórios recentes indicam que os campos agora estão completamente vazios. No entanto, os moradores locais não possuem informações claras sobre o destino dessas instalações ou dos refugiados. Nauru possui apenas 30 quilômetros de estradas e conta com uma antiga ferrovia construída para transportar fosfato da mina até os navios. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas ao longo dos anos, o povo de Nauru resistiu a propostas de realocação. Na década de 1960, houve um plano para transferir toda a população para uma ilha na Austrália devido à destruição ambiental em Nauru. No entanto, os nauruanos decidiram permanecer e reconstruir sua nação, reafirmando seu compromisso com o território e sua identidade. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!